Agora, eu tenho duas raízes. Nesse caso das duas raízes, o meu fator racionalizante vai ser as duas raízes. Só que agora mudando o sinal aqui. Raiz de 5 menos raiz de 3 sobre raiz de 5 menos raiz de 3. Então, essa vai ser a minha raiz. Agora, vamos fazer a multiplicação. Como eu tenho duas raízes, nós vamos usar a propriedade distributiva. Esse 2 tem que multiplicar por tudo que está ali, ó. Primeiro. Então, temos 2 vezes raiz de 5, vou colocar aqui. Continua 2 raiz de 5, menos 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Então, multipliquei o 2. Agora, eu vou multiplicar o 5. Como aqui também tem dois números, essa raiz aqui multiplica por tudo. Vamos multiplicar. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Quando tem duas raízes, conserva o radical. Multiplica só os números. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Como tem um menos, continuamos com menos. Raiz de 5 vezes raiz de 3, conserva a raiz e multiplica os números. 5 vezes 3, 15. Fiz com 5, agora vamos fazer com essa raiz de 3 aqui, com todos também. Com esses dois aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 5, aqui, como aqui é mais, continua mais. Raiz de 3 vezes 5, 15. Raiz de 3 vezes raiz de 3, como aqui tem o menos, aqui tem o mais vezes menos, menos. Raiz de 3 vezes 3, 9. Agora, o numerador continua. 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 3. Lembrando que não posso subtrair, porque um é raiz de 5, outro é raiz de 3. Sobre raiz de 25 é 5. Vamos tirar. Menos raiz de 15 mais raiz de 15. Nesse caso aqui dá zero. É como se eu tivesse menos 1 mais 1. Dá zero. Vamos simplificar. Então, sobrou menos raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Ficou 5 menos 3. Continuamos. 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 3 sobre 5 menos 3, que vai ficar 2. Então, aqui está a nossa racionalização. Essa racionalização pode aparecer assim, ou ela pode também ser escrita como 2, coloco o 2 em evidência, porque está nos dois termos. 2 raiz de 5 menos raiz de 3 sobre 2. Aqui podemos simplificar. Simplificou 2 com 2. Simplificando aqui, 2 dividido por 2, vai sumir, vai ficar 1. 1 não precisa colocar. Então, o que que vai sobrar aqui? Quando eu falo simplifico, pode fazer isso aqui, ó, cortar. Vai sobrar o quê? Raiz menos 5, ou raiz de 5 menos raiz de 3. Agora, vamos aqui no segundo caso, na letra B do quarto caso. Aqui, quem vai ser o meu fator racionalizante? Aqui nós vamos multiplicar, é o mesmo processo. Quando tem 2, é a mesma. 2 raiz de 6 aqui, menos 3. 2 raiz de 6. Como aqui tá menos 3, vai ficar mais 3. E aqui é a mesma coisa. 2 raiz de 6 mais 3. Coloca o parênteses aqui. Então, vamos fazer a multiplicação. Primeiro, como aqui tem 2, esse 4 multiplica duas vezes aqui, com esses aqui, ó. 4 vezes 2 raiz de 6, número multiplica com número, raiz com raiz. 4 vezes 2, 8, raiz de 6. 4 vezes 3, vai ficar mais 12. Sobre, agora vamos com essa parte embaixo aqui. Esse 2 raiz de 6 tem que multiplicar por tudo ali, ó. 2 raiz de 6 vezes 2 raiz de 6. Número com número, raiz com raiz. 2 vezes 2, 4. Raiz de 6 vezes raiz de 6, raiz de 36. 6 vezes 6, 36. Agora, 2 raiz de 3 vezes 3. Número com número. 2 vezes 3,
6 raiz de 6. Agora, vamos multiplicar esse 3 aqui. Tudo isso foi com todos, agora o 3 também com todos. 3 vezes 2, raiz de 6. 3 vezes 2, 6. Então, 6 raiz de 6. Menos 3 aqui. Quando não tem sinal, é mais. Menos vezes mais, menos. Aqui, menos. Agora, menos 3 vezes 3 vai ficar menos 9. Agora, vamos reduzir isso aqui. 8 raiz de 6 mais 12 sobre 4 vezes. Raiz de 36 ficou 6. Quando eu faço essa racionalização, esses termos do meio aqui sempre vai desaparecer porque ele vai dar zero. Menos 9. 8 raiz de 6 mais 12 sobre 4 vezes 6. 24 menos 9. 8 raiz de 6 mais 12 sobre 8 raiz de 6 mais 12 sobre 15. Então, aqui está a minha racionalização. Temos aqui um quinto caso. Difícil vários exemplos para facilitar um pouco. Então, aqui o meu fator racionalizante vai ser quem? Vai ser raiz de 3. Só tem essa raiz, é ela mesma. Raiz de 3 sobre raiz de 3. Multiplicando. Quando eu tenho duas raízes, eu vou multiplicar, conservo o radical e multiplico os números. Raiz de 2 vezes raiz de 3, conservou o radical. 2 vezes 3, 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Conservamos a raiz de 6, porque ela não tem como tirar a raiz. Raiz de 9 é 3. Então, nesse caso, vai ficar raiz de 6 sobre 3. Nessa situação aqui, essa situação é idêntica a essa situação aqui, tá? Do quarto caso. Quem vai ser o meu fator racionalizante? Como eu tenho duas raízes, vamos colocar no parênteses e mudar o sinal. Mudando o sinal aqui, raiz de 5 mais raiz de 3. Eu tenho dois parênteses. Eu tenho parênteses aqui. Eu tenho dois termos, então eu tenho que multiplicar tudo duas vezes. Primeiro eu vou multiplicar a raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 5. Conservou o radical e multiplicou. 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Então, fica a raiz de 10. Raiz de 2 vezes raiz de 3. Raiz de 2 vezes 3, 6. Fiz com 2, vamos fazer com 3. Com todos também. Fazer a distributiva, chamada chuveirinho, com todos. 3 vezes raiz de 5. Quando é número e raiz, só vamos juntar. 3 raiz de 5. 3 vezes raiz de 3, vai ficar 3 raiz de 3. Sobre, agora vamos multiplicar. Raiz de 5, vamos multiplicar por tudo aqui também. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Raiz de 5 vezes raiz de 3, raiz de 15. Agora, vamos multiplicar essa raiz de 3 por todos também. Aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 5, raiz de 15. Menos vezes mais aqui vai ficar menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Menos vezes menos, menos vezes mais, menos. Lembrando que essa parte no meio sempre vai dar zero, então vamos simplificar. Nesses aqui não tem como tirar raiz de nenhum deles, então vamos continuar. Raiz de 10, raiz de 6, 3 vezes raiz de 5 e 3 raiz de 3 sobre raiz de 25, 5, raiz de 9, 3. Continuemos. Agora, vamos continuar aqui. Raiz de 10 mais a raiz de 6 mais 3 raiz de 5 mais 3 raiz de 3 sobre 5 menos 3, que vai ficar 2.